amém. Olha só. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3. Quem contou diz amém? Meu Deus, a metade da igreja é jovem. Na verdade, a metade é teens e criança. Tem mais de 100 aí, não tem não? Tem quase 200, não tem? Jesus, graças a Deus, obrigado, meu Deus. Qualquer coisa, a gente vai abrir um culto aqui às 5 da tarde só para eles, aos domingos. Não sei como é que eu vou fazer lá. Jesus nos ajude. João capítulo 3. Encontraram? Se sim, diz amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais, diga assim, principais, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Repita assim, de noite. Fala de noite. De noite. Irmão, de noite está tudo escuro, ninguém está te vendo. Na calada da noite a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus. Ele soube que Jesus estava por ali. E o desespero no seu coração fez com que ele à noite, para que ninguém o visse, saísse e fosse ao encontro de Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Se você puder passar um pouquinho aí, no próximo capítulo, capítulo 4. João capítulo 4. Aqui no versículo 19, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu é profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós o adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando como a mulher. Todavia nenhum deles disseram: que perguntas?
ou que está falando com elas. Porquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, preste atenção nisso, foi à cidade, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. O último versículo agora, Marcos capítulo 1. Rapaz, é João mesmo. É porque também tem Marcos, mas é João também. João capítulo 1. A Bíblia diz assim: versículo 45. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Diga assim: Jesus é a resposta que eu preciso. O Delei começou falando aqui, João capítulo 1. Eu ia utilizar alguns textos do capítulo 1 para poder falar um pouco disso que o Senhor quer falar no nosso coração. Jesus é a resposta que você vai encontrar às indagações da sua vida que você não encontra em outro lugar. A Bíblia começa contando, quando eu li aqui João capítulo 3, sobre a história de um homem que era conhecido como um dos principais. Eu não estou me referindo a um homem qualquer. Eu não estou me referindo a um homem apenas um morador daquela cidade ou daquela região. Não, eu estou falando de um homem que ele era poderoso, no sentido de ser conhecido em toda a cidade. Nicodemos era uma autoridade religiosa daquele tempo. Ele carregava todos os seus apetrechos de fariseu, de tudo aquilo que ele possuía, dos seus conhecimentos. E perante as pessoas, ele precisava mostrar que estava tudo bem. As pessoas iam na sinagoga e ele precisava mostrar que estava tudo certo, estava tudo bem. Mas a Bíblia diz que um dia, sabendo ele que Jesus estava por perto, e com certeza nessa altura Nicodemos já havia escutado falar de tudo que Jesus estava fazendo, e olha que era o início, e o seu coração não hesitou de tomar uma decisão que poderia levar Nicodemos a um grande problema na sua vida. A Bíblia diz então que na calada da noite, ao apagar das luzes, Nicodemos pega as suas coisas e ele vai correndo até Jesus. Ele bate na porta para que ninguém pudesse saber que ele estava ali. Ele foi durante a noite, porque seria uma vergonha muito grande um homem tão conhecido, um homem tão invejado, um homem que as crianças que nasciam naquele tempo, as mamães e os papais diziam: eu queria que fosse como esse homem de Deus aí, santo homem de Deus. Nicodemos: eu queria que meu filho fosse igual a ele, santo homem de Deus. Mas por dentro daquele homem havia uma verdade que só Cristo conhecia. Dentro daquele homem havia um vazio que só Cristo conhecia. Jesus é a resposta para o vazio que está dentro do nosso coração. E nós procuramos a resposta que nós estamos buscando. Nós buscamos essas respostas em muitos outros lugares. Nós colocamos aqui algumas situações da nossa vida em que nós queremos nos entreter para que esse vazio venha a ser preenchido. Muitas pessoas, quando sentem um vazio, vai querer trocar de carro,
comprar uma roupa nova, programar uma atração com a família, uma viagem para algum lugar, fazer alguma coisa de novo, uma aquisição, um desafio. E você às vezes diz para si mesmo que eu estou precisando de um desafio novo, preciso de fazer algo novo. E você começa a fazer algo novo. Você compra o carro novo, você compra roupas novas, você compra uma joia nova, você faz um passeio dos seus sonhos. Mas você percebe que quando tudo isso passa, o vazio continua. Porque esse vazio que está dentro do nosso coração, às vezes dentro da nossa vida, é a medida exata de Jesus. Ele é a resposta que nós precisamos. E a Bíblia diz então que Nicodemos foi até Jesus para poder saber, para ouvi-lo. O vazio era tão grande que ele precisava ouvir. Ele precisava se assentar com ele, estar na mesa com ele. Então ele começa a questionar e começa a colocar as suas crises, os seus problemas na mesa de Jesus. Eu citei João 4, porque a mulher samaritana também da mesma maneira. Ela tinha ido buscar água no poço, porque na sua casa não tinha água. Através de uma falta de água, ela vai buscar uma água num poço. Jesus estava sentado ao lado do poço. A fonte eterna estava sentada do lado de um poço passageiro. Você consegue entender? A fonte eterna estava sentado do lado de um poço passageiro, um poço que podia secar a sua água, um poço terreno. O que aquela mulher estava buscando era uma água que poderia saciar a sua sede física, mas que a sede física daqui a um tempo iria voltar e ela ia sentir sede novamente. Jesus então oferece para ela uma água diferente, que não era uma água qualquer, não era uma água do poço que José tinha dado ao seu filho Jacó, ou melhor, que Jacó tinha dado ao seu filho José, e que José não tomou posse. Não era uma água comum. A água que Jesus estava oferecendo para ela, ele mesmo disse que quem beber dessa água nunca mais terá sede, porque Jesus é a resposta que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa família, para aquilo que possuímos. Jesus é a resposta para a nossa enfermidade. O pastor Tiago ministrou aqui cura. Ele é a cura para a nossa enfermidade, enfermidade da alma. O que o Senhor nos chama, irmãos, é vivermos o evangelho de verdade, sem máscaras. O evangelho de verdade, onde possamos assentar ao lado dele e falar para ele quais são os nossos problemas. Não é simplesmente vestir uma roupa bonita, passar lá um creme no cabelo, se ajeitar, mas por dentro a sua alma, a nossa alma está gritando, pedindo socorro. Jesus, ele é a resposta. A Bíblia diz que encontraram Jesus, Natanael encontrou, falou: peraí, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe falou: vem ver, cara. Ele é aquilo que eu buscava, ele é aquilo que eu precisava. A mulher samaritana fala assim: esse aí é o profeta que disseram, é ele. A minha alma estava buscando, era ele. Era isso que ele falou para mim. Não é porque ele revelou o que eu estava vivendo, mas é porque a palavra dele encontra lugar no meu coração. E se você perceber um pouquinho mais, Jesus viu Natanael na sua intimidade. A Bíblia fala que Jesus respondeu para ele: eu te vi debaixo do pé de figueira. Por que Natanael estava debaixo do pé de figueira, irmão? Fazendo o quê? Jesus viu ele na sua intimidade. Jesus nos vê na nossa intimidade. Jesus conhece a realidade do meu coração, do seu coração, do nosso coração. Ele está disposto a nos ajudar, a nos livrarmos das enrascadas da vida que a gente se mete. Nós nos metemos em muitas enrascadas da vida porque nós não convidamos Ele para ser parte do que nós estamos fazendo. Nós não convidamos Ele para decidir conosco as nossas decisões.
Nós nos movemos por aquilo que achamos bom, legal, importante. Às vezes nos movemos por necessidade, não nos movemos por propósito de Deus. Nos movemos porque nós precisamos de uma resposta nessa área, de uma situação nessa área. Nós não conseguimos trazer Jesus para dentro daquilo que Ele nos deu. Nós deixamos Ele muitas vezes lá de fora. Decidimos por conta própria. E o que essa mulher tem em comum com Nicodemos? Essa mulher tem em comum com Nicodemos que eles encontraram a resposta da vida deles. E talvez nós possamos estar assim como Nicodemos dentro da igreja há muitos anos. Conhecemos a palavra há muitos anos, conhecemos a Torá, conhecemos o grego, o aramaico, podemos conhecer tudo há muitos anos e ainda existir um vazio dentro do nosso coração. Ainda existir uma vacância dentro do nosso coração, um espaço que não é preenchido por nada, um espaço que relacionamento não preenche. Aí deu errado, passa para outro. Aí deu errado, passa para outro. Aí deu errado, passa para outro. Por quê? Porque o vazio que grita dentro de nós nunca será preenchido por coisas terrenas e materiais. Porque se nós estivermos preenchidos do Espírito Santo, da presença de Deus, tudo na sua vida começa a fazer sentido. O sentido da nossa vida não está naquilo que temos, está em quem nós nos tornamos. O sentido da minha vida não é porque o pastor Eduardo, filho, isso não faz diferença para mim. Tem dias que eu estou aqui todo sujo, carregando as coisas aqui, porque não faz diferença. Se me veem como pastor, como obreiro, como diácono, eu só quero ser conhecido por Ele, e o meu nome tem que estar escrito no livro da vida. Isso que agrada o meu coração. Eu não me importo com isso. O que eu quero dizer para você é que o vazio que às vezes possa estar, você está sentindo dentro de você, você pode estar buscando em várias situações a resposta para isso que você sente. Viu, mulher? Já tinha um monte de homens, e o que ela estava não era dela, buscando a razão da vida em coisas pequenas. Filho, vamos pensar. Muitas vezes, muitas pessoas não encontram mais razão para a vida. Por isso que elas dão fim na sua vida muitas vezes. Por isso que muitas pessoas entram em crise de depressão, síndrome do pânico, porque não encontram razão para a sua vida. Por isso que pessoas se jogam, se lançam de lugares altos, terminam com a sua vida, acabam com a sua vida, porque não encontram razão para a vida. Eu conheci um homem multimilionário, proprietário de uma das maiores empresas do Brasil, de móveis planejados em Ubá, Minas Gerais. Tem uma filial aqui na cidade de Colatina. Colatina não, onde Natalino morava, Linhares. Expandiu para o Brasil inteiro. O homem multimilionário, com jatos na sua porta, helicópteros na sua porta. Um dia, ele pegou um revólver e colocou na sua cabeça e deu um tiro na cabeça, porque a vida deixou de fazer sentido. Mesmo tendo tudo, ele não tinha nada. Mesmo possuindo tudo, ele não tinha nada. A vida deixou de fazer sentido. Por quê? Nós só vamos encontrar razão para a vida quando Jesus for a prioridade para nós, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A razão que nós procuramos está nele. A satisfação que a gente procura está nele. A resposta que você procura está nele. Está no relacionamento com Ele. Está num quarto com Ele. Mateus 6. A Bíblia diz isso. O que demonstra que a história de Nicodemos é parecida com a história dessa mulher. Apesar de serem linhagens diferentes. Uma era prostituta, o outro era religioso. Uma já estava no pecado, o outro se fazia de santo, mas estava vazio. Se fazia de religioso, mas estava vazio.
Era líder espiritual, mas estava vazio. Dava conselhos, mas estava vazio. Falava da lei de Deus, mas estava vazio. Porque o conhecimento, ele não pode suprir a necessidade do relacionamento com Cristo. Por isso que Pedro, mesmo sendo um camarada indouto, sem conhecimento quase zero, quando ele abriu a boca, as pessoas falaram: esse cara é analfabeto, esse cara não é possível ele estar falando tudo isso. Por quê? Porque a experiência de relacionamento que eu tenho com Cristo me traz a capacidade de manifestar e falar daquilo que Ele coloca sobre mim. Não, você não entendeu, isso vale $1 milhão. O relacionamento que você tem com Jesus, o relacionamento que você busca com Cristo, vai te dando a capacidade de você manifestar e falar do amor dele que repousa sobre a sua vida. E muitas vezes você não precisa nem falar nada, você anda e as pessoas sentem Cristo em você. Você olha, elas sentem o amor de Jesus em você. Você abraça, elas sentem o abraço de Jesus em você. Você anda um pouco, ela sente o cheiro, porque você começa a exalar o cheiro, o bom perfume de Cristo. A resposta que você procura, filho, não vai estar em nada que é da matéria, vai estar nele. A resposta da matéria está no espiritual. A resposta do físico está no espiritual. A minha Bíblia diz que Daniel precisava de uma resposta no mundo físico. Ele dobrou os teus joelhos, começou a orar, consagrou a sua vida. A Bíblia diz que no primeiro dia Deus ouviu a oração dele, mas que para chegar à resposta dele duraram mais 20 dias. Porque guerras foram criadas no mundo espiritual. O mundo físico, ele só pode ser abalado quando você acessa o mundo espiritual. Irmão, nada substitui um joelho dobrado no chão. Nada substitui um tempo de 1 hora de oração, de 30 minutos de oração, de 40 minutos de verdade. Nada. Não existe problema que fique de pé. Não existe situação que fique de pé, tentando parar a sua caminhada. Se você era um homem ou mulher que busca em Deus a resposta para o seu problema, para as suas guerras, para as suas lutas. O nosso problema de hoje em dia é porque nós somos bombardeados de informações. Você abre a internet, tem um montão de pessoas querendo doutrinar você, te ensinar como ganhar dinheiro, te ensinar como ser famoso, te ensinar como ter seguidores, te ensinar a você ser bem sucedido, te ensinar dando curso, te dando isso, te dando palestra. É o que mais você encontra. Você abre lá e o negócio é tão maluco, o negócio é tão do capiroto, irmão, que quem é serralheiro como o irmão Luiz, quando ele deve abrir o Instagram dele ou página na internet, só vai aparecer ferro, ferragem, serralheria, ferragem. É um negócio maluco. A arquiteta que está aqui, quando ela deve abrir o Instagram dela, só deve aparecer casa. Por quê? Porque eles tentam doutrinar os nossos conhecimentos para roubar de nós a intimidade com Cristo. Porque se eu recebo a revelação da internet, eu não preciso me ajoelhar para receber a verdadeira revelação que vem do céu. Irmãos, nós estamos sendo doutrinados. Nós estamos sendo doutrinados para que roube de você a necessidade de você estar com o Pai. A minha Bíblia diz que quando você está com Ele, Ele começa a te revelar coisas grandes e ocultas que você nunca viu na sua vida. A minha Bíblia diz que jamais passou na mente, no coração do homem, o que Deus tem preparado para ele. Jesus é a resposta que nós precisamos. Jesus é a resposta para os nossos problemas. Jesus é a resposta para a nossa salvação. Nós não estamos reunidos aqui porque aqui é um lugar legal. Nós não estamos reunidos aqui porque aqui é um lugar bacana, porque tem um bom louvor. Não, nós estamos reunidos aqui porque todos nós temos uma coisa em comum. Você pode ter o teu gosto, você pode ter o teu jeito, você pode ter gosto diferente do meu,
Você pode torcer para um outro time, você pode gostar de uma outra comida, mas existe uma coisa muito maior do que isso que nos une. Existe uma coisa muito maior do que qualquer diferença nossa que nos une. Se chama Jesus. Se chama o desejo que todos nós temos de um dia estar com Ele. Se eu perguntar aqui agora, se a trombeta tocar, irmão, e 2 pessoas for arrebatadas, e uma delas foi eu, quem seria o segundo, só para saber? Você quer a mesma coisa que eu quero? Você anseia o que eu anseio? Eu quero que quando o Senhor voltar, venha me encontrar, achar graça na minha vida e me levar com Ele. Eu não quero ser deixado para trás. O que nos une aqui nessa noite não é ouvir aqui uma oratória bonita, palavras motivacionais para a sua segunda-feira ser melhor. Nós não estamos reunidos aqui para ouvirmos uma palavra que vai motivar a sua vida, e a sua segunda-feira você vai marchar igual um soldado, não é isso. Nós estamos reunidos aqui para nos preparar para suportar a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, porque se Cristo voltar no sábado, eu subirei com Ele, nós subiremos com Ele. Nós estamos aqui sendo preparados para o arrebatamento da igreja. Não se fala mais disso. Nós estamos sendo preparados para o arrebatamento da igreja, e vai acontecer querendo você ou não, você acreditando ou não. Pastor, mas é antes do milênio, é depois do milênio? Vocês são pré-tribulacionistas, são mesotribulacionistas, são pós-tribulacionistas. Filho, deixa eu dizer uma coisa para você: isso não influencia na salvação em Cristo da sua vida. Se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, se arrependeu dos seus pecados, Ele é a resposta para a tua salvação. Ele é a resposta para os teus anseios. Ele é a resposta para você vencer o pecado, e o pecado não te roubar a salvação. Nós não estamos aqui discutindo doutrinas. Estamos falando algo de muito maior do que doutrina. Estamos falando algo muito maior do que teologia. Estamos falando de algo muito maior. Jesus não veio criar uma teologia sistemática. Ele não veio criar um modelo de teologia. Jesus, ele veio manifestar o amor dele para nós, e dizer assim: olha, se vocês se arrependerem dos seus pecados, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu vou voltar e vou buscar vocês para levar vocês comigo, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. É isso que importa. É isso que importa. O que importa é estarmos preparados para o grande dia. Em tempos de muitas teorias, em tempos de muitas conspirações, em tempos onde uns falam da direita, outros falam da esquerda, a igreja precisa voltar a falar do alto. Em tempos em que se fala de esquerda, se fala de direita, nós precisamos começar a falar muito mais do alto do que de direita, do que de esquerda. Até porque em Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: olha, e não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. A solução que você procura vem do alto, filho. Pastor, mas o senhor é de esquerda? Claro que não. Só estou te explicando que você espera de políticos aquilo que só Deus pode fazer. Nós depositamos a confiança em políticos, e somente Deus pode fazer. A solução do Brasil não está na presidência da república. A solução para o Brasil está na igreja. A solução do Brasil está na igreja. Uma igreja adulterada, uma igreja que se apaixona por shows e não ama Jesus, uma igreja interessada nos artistas, não em Cristo. Igrejas que promovem os seus artistas gospel, que constroem os seus ídolos, que constroem as suas estrelas, onde pessoas estão lá dentro vazias de Cristo, cheias de informações e vazias de Jesus. Sabe por quê?
Deus permitiu o Brasil viver o que está vivendo? Porque a igreja se perdeu no caminho. A igreja se perdeu no caminho, Delei. Ninguém serve por amor mais. Ninguém serve por amor mais. Ah, pastor, traz alguém para cantar na igreja. Eu não, irmão. Você acha que eu vou tirar o dinheiro, o recurso da igreja, para investir na igreja, para bancar cantor gospel? Nós não fazemos parte desse lixo. Nós não fazemos parte desse lixo. Se quiser vir, se for homem e mulher de Deus, pode vir, mas tem que vir por amor. A gente aqui decide o que faz. Esses dias agora, um amigo, mandei uma mensagem para ele, falei: irmão, nós estamos ampliando o templo. Ele me ligou várias vezes passadas aí para cantar aqui. Eu mostrei alguns irmãos aqui, ó. Olha quem está me ligando, ó. Quer cantar na igreja, quer vir aqui adorar. Eu mostrei para o Bruce, mostrei para a Tamires, mostrei para a galera aqui. Olha cá, olha quem está. Aí, rapaz, eu ampliei o templo. Tem como vir agora? Tenho, 10 mil reais. Por quê? 10 mil reais. Irmão, quem cobra por uma noite de prazer é prostituta, não é a noiva. Quem cobra por uma noite de prazer é uma prostituta, não é uma noiva. A situação do Brasil está como está hoje, porque o adultério só mudou, a traição só mudou. Então a resposta que nós precisamos vivê-la se chama Jesus. Nós vamos continuar nesse lugar pregando a verdade de Cristo. Nós vamos continuar nesse lugar falando que o pecado manda para o inferno. Nós vamos continuar ministrando nesse lugar que existe cura para a sua enfermidade. Nós vamos continuar pregando aqui que Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós vamos continuar pregando aqui que o arrebatamento está chegando, eu quero subir com Ele. Nós vamos continuar pregando aqui que não existe salvação sem arrependimento de pecados. Nós vamos continuar pregando aqui que existe uma esperança para nós, ela se chama Jesus de Nazaré. Esse é o evangelho que nós cremos que nós vamos pregar, irmão. É esse o evangelho. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos muitos não suportarão essa doutrina, porque vão querer ouvir aquilo que deseja o seu ego. Tapinha nas costas, está tudo certo, continua com o teu pecado, o importante é você permanecer aqui. Muitas pessoas não querem ser confrontadas com os seus erros, mas o próprio Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Será que nós estamos preparados? Será que Cristo tem sido a minha resposta, a sua resposta? Eu até não tenho um negócio bonito aqui, você vê se eu acho. Achei. A Toyota fabrica o que, irmãos? A Toyota, carro. Quem tem um Toyota, levanta a mão. Deus é bom contigo. A Samsung, ela produz o que? Celular, televisão. A Nestlé produz os doces e biscoitos que você come. A Boeing produz aviões, naves espaciais. E a igreja fabrica o quê? Pregadores, teólogos, cantores, bandas, ministérios, cargos. Isso é o que a igreja tem que fabricar? Não. A minoria das igrejas estão envolvidas em produzir e formar discípulos. Discípulos de Cristo. O que o discípulo faz? O discípulo repete o que Cristo fez. O discípulo continua aquilo que ele começou.
O discípulo continua falando do nome de Jesus. O discípulo não fala do seu nome, fala do nome de Cristo. O discípulo não fala do seu sucesso, fala do sucesso de Cristo. O discípulo repete as obras de Jesus. O discípulo fala que Jesus cura. O discípulo fala que pecado ainda é pecado. O discípulo fala que a porta é estreita, apertado é o caminho. O discípulo fala, ele repete tudo que Cristo falava. Mas por um tempo a igreja começou a produzir outras coisas. Começou a produzir teólogos, pregadores aos montes. Começou a produzir cantores, bandas, ministérios. Que se você chegar para uma hora de conversa na mesa, não consegue exalar o perfume de Cristo. Quem nós somos? O que o Evangelho produz na minha vida e na sua vida? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Essa é a obra do Evangelho. João um dia estava em crise, eu estou encerrando aqui. Preso no cárcere. Tiraram o meu retorno aqui. Preso no cárcere. De repente veio uma crise na sua cabeça. Não é possível. Não é possível, porque eu estou preso aqui. E o homem que eu preparei o caminho dele está solto. E será que ele não vai me libertar dessa prisão? João pega 2 discípulos dele. Fala assim aqui: vai até Jesus. Estou sentindo aqui o poder do Espírito Santo nesse lugar, irmão. E João fala assim: pergunta se ele é o Cristo. Porque a minha mente está confusa. A minha mente está confusa diante do problema que eu estou vivendo aqui. Pergunta se ele é o Cristo. Ou se eu devo esperar um outro. É ele o Cristo? Pergunta para mim. Alguém pode ir lá? E o discípulo sai correndo, encontra com Jesus e fala: mestre, nós somos discípulos de João. Aumenta o meu retorno, por favor, irmão. Natalino, aumenta o meu retorno para mim, fazendo favor. Eu não consigo pregar se eu não me ouvir. Não mexe não, deixa quietinho assim que vai embora. Jesus, os discípulos de João, bate na porta onde Jesus estava e fala assim: nós somos discípulos de João. João está numa crise dentro da cadeia, está para ser morto, e ele mandou te perguntar uma coisa: tu és o Cristo? Ou ele deve esperar o outro, algum outro? Jesus responde, e essa é a mensagem da igreja: os cegos enxergam, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Mas o morto que Cristo estava dizendo que estava sendo ressuscitado não era o morto morrido. É esse morto que caminha, achando que tem vida, mas não tem. Que só se arrasta, mas não conhece a vida, porque a vida está nele. Mas se ele não está em mim, eu não tenho vida. Eu funciono, eu não fluo, eu não tenho vida. Quando ele fala e os mortos ressuscitam,
Ele estava dizendo que a gente que não conhecia Cristo um dia estava morto, seria ressuscitado, nasceria de novo ao conhecer a verdade do Evangelho. Ele fala: os mortos ressuscitam. Aí vem uma parte agora que muitas igrejas não querem fazer, mas nós vamos continuar nessa vida, nessa mensagem. E Jesus fala: e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Os discípulos voltam: João, você está aí? Nós fomos até Jesus. E João: e aí, o que ele disse? É ele mesmo. Ele é o Messias. Ele é a resposta, João, para a nossa vida. Ele é a resposta para a nossa casa. Ele é a resposta para os nossos filhos. Jesus é a resposta para a sua vida, para o seu marido que ainda não conhece a Cristo. Eu vindo para a igreja, recebi uma mensagem de um irmão que nos acompanha pela internet. E a mensagem dele foi assim: pastor, estou entregando o meu casamento para Jesus, porque eu estou perdendo a minha família. Eu falei: você está entregando para a pessoa certa. Você está entregando para a pessoa certa. Jesus pode mudar a tua história, mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Nós temos um problema. Jesus é bom para os outros, para nós não. Você já viu uma mãe que tem um filho drogado? Ela fala assim com o filho: vai na igreja, Jesus pode mudar o seu problema, mas ela não vai. Se Jesus é bom para libertar o menino da droga, libertar da prostituição, por que ela não vai também? Porque as pessoas servem Jesus como Salvador, não servem como Senhor. Porque Senhor tem a ver governo. Quem é meu Senhor? Tem que governar minha vida. Quando nós estamos debaixo de um senhorio, nós não fazemos mais aquilo que nós queremos fazer. Quando estamos debaixo de um governo, nós não fazemos mais o que nós queremos fazer, porque não somos nós mais que vivemos, é Ele que vive em nós. E finalizando aqui, eu respondi para esse jovem: não adianta entregar só o casamento para Jesus, tem que entregar a tua vida para Ele. A tua vida. Não adianta entregar só a tua empresa para Jesus, só os teus filhos para Jesus. Não adianta você entregar só as suas contas para Jesus. Você precisa entregar a tua vida para Ele. O que muda a tua história não é o que você entrega daquilo que você tem. O que muda a tua história é quando você se entrega por inteiro a Ele. Para finalizar, sabe quando a sua vida vai ser de Jesus? Quando ela nunca mais for sua. Quando a sua vida não for mais sua, for de Jesus, aí pronto. Aí a sua vida começa a mudar. A sua vida começa a mover. Eu queria convidar você a ficar sobre os seus pés. E eu queria fazer nessa noite, o Espírito Santo está me incomodando aqui para falar isso. Eu queria saber se nessa noite há alguém aqui nesse lugar que gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje, mudar a tua história hoje. Há alguém? Levanta a sua mão se há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus e mudar a tua história para sempre. Há alguém aqui? Alguém? Levanta a sua mão se há alguém. Não há ninguém? Não há ninguém que quer entregar a sua vida para Cristo nessa noite aqui nesse lugar, quer mudar a tua história? Não há ninguém?
Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Hoje o culto é duro, irmão. Mas eu entreguei a minha vida para Ele, mas eu quero me reconciliar porque eu estou afastado. É hoje, filho. Há alguém nessa noite que quer reconciliar com Cristo, que quer voltar a viver o que vivia, quer voltar a viver o relacionamento que tinha, quer voltar a ser íntimo como era, quer voltar a ouvir a voz dele como ele falava, quer voltar a sonhar como sonhava, quer voltar a orar como orava, quer voltar a ser o que você era. Alguém nessa noite levanta a sua mão para poder saber. Todos são de Cristo aqui, tudo certo. Se a trombeta tocar agora, tu vai. Então nós vamos louvar o Senhor com uma canção aqui. No momento do apelo não vem ninguém para aceitar a Cristo, não vem ninguém para reconciliar. Então está todo mundo certinho com Ele. Se você sentir no seu coração que você deve vir aqui por alguma guerra que você está enfrentando, alguma luta que você está enfrentando, alguma situação que você está enfrentando que você não está suportando, durante o louvor, eu queria que você viesse aqui para a gente poder orar junto no nome de Jesus. Amém? Pastor, só Deus da minha vida. É o teu momento. Se comprar, nem se merece. O amor se ganhar, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Alguém nessa noite? Jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, Nem se merece. O amor se ganha. Vamos! eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Para finalizar, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua. chame por ele. Nicodemos chegou na porta e falou: eu soube que Yeshua está aqui nessa casa. Yeshua, o que eu faço para herdar o reino do céu? O que eu faço?
E o meu amado e milhares, e o meu amado é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Comece a reunir os teus filhos. Comece a reunir a tua família em volta da mesa ou na sala da sua casa. E comece a falar sobre a volta de Cristo. Comece a falar com eles sobre a volta de Jesus. Quando o Papa morreu, Gabriel, pequenininho, falou assim: pai, e agora? O Gabriel, 11 anos. Pai, o Senhor disse que é o 8º rei. Jesus está voltando. Na cama do quarto dele, Felipe do meu lado, eu disse: Jesus está voltando. Ele fala: pai, mas eu queria casar. Pai, eu queria ter os meus filhos. Será que vai dar tempo? Eu falei: filho, eu não sei. Mas nós temos que preparar a nossa casa, temos que preparar os nossos filhos para o maior acontecimento que vai acontecer no mundo. A igreja vai subir, a igreja vai desaparecer, Jesus vai raptar a igreja. Arrebatamento significa arrancado com força. O meu Cristo, o teu Cristo, o teu Jesus não te deixará órfão. É tempo de você sentar com a família e expor as Escrituras. Não desistir dessa vida, mas dizer: Cristo está voltando. Os acontecimentos são ruins, o mundo não vai melhorar. Guarda isso. O mundo vai piorar, mas os filhos de Deus vão melhorar para a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque a terra anseia pela manifestação dos filhos. A terra, ela anseia. Irmão, eu vou dar um nó na sua cabeça, eu preciso ir embora, mas presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que a terra geme com dores de parto. A terra geme com dores de parto. A terra anseia pela manifestação dos filhos. Nós precisamos voltar a sentar nas mesas, a sentar, a almoçar com os nossos filhos, sem celular, e começar a falar dos valores do reino de Deus, e começar a falar que Jesus pode voltar, que Ele está voltando. Começar a falar das coisas. Irmãos, nós como os pais responsáveis pelos nossos filhos, nós precisamos preparar uma geração que vai suportar tudo isso que o mundo vai tentar lançar sobre nós. Que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite com essa palavra, que ela possa fermentar no teu coração, que você possa ir pensativo para sua casa, no nome de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você: você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um, você não foi um fato da sociedade, um acaso, não, você não nasceu por acaso. Existe um propósito do céu sobre a tua vida. Amém? Se assente um minutinho. Se eu pudesse ficar mais uma hora aqui. Aleluia, Senhor. Deixa eu
dizer algo rapidinho. Não sei nem o que eu ia falar mais. Pera aí. Deixa eu recalcular a rota. Semana que vem é ceia do Senhor. Semana que vem também é dia das mães. Cadê as mamães? Estão aí? Levanta a mão as mamães para saber quantas mães tem mais ou menos aqui hoje. Bastante mães. Domingo que vem nós vamos aqui revelar o sexo do nosso neném, né? Então domingo que vem, no dia das mães, nós vamos aqui revelar, né? Nem a gente sabe, né? E nós vamos dizer se é um menino, se é uma menina. O que vier é o que é a vontade do Senhor. Amém? Alguém me chamou? Amém? Mais algum aviso? Não. Semana que vem, Grace, eu vou apresentar todos os líderes de célula aqui, que eu passei do horário. Tá bom? Então semana que vem a gente vai apresentar aqui na igreja todos os líderes de célula, para você participar de uma célula com a gente. Você vai apaixonar com a célula. Amém? Vamos colocar de pé para orar, encerrando. No final ali temos, irmãos, nós temos 60 hambúrgueres. Mas não é hambúrguer, é bife, ovo, salada, batata palha. É caprichado. Com um copo de refrigerante é R$12. Você comprando na nossa cantina, você ajuda a gente no projeto da salinha lá atrás. Então não saia sem comprar, sem abençoar a nossa cantina, no nome de Jesus. Amém? Queria convidar aqui o presbítero. Eu vi ele aqui agora, ele já sumiu, né? Deixa eu convidar aqui o Robson para orar, encerrando aqui. Nosso próximo encontro, quinta-feira, não falte. Deus abençoe a sua vida. Quem é que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta a mãozinha, pela primeira vez. Olha quanta gente abençoada. Vamos aplaudir a vida dos nossos irmãos. Sejam bem-vindos. Semana que vem nós vamos ter uma lembrancinha para entregar para vocês, tá ok? Né? Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém. Feche teus olhos. Amado Deus, agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor morreu por cada um de nós, para que tivéssemos vida, e não uma vida qualquer, para que tivéssemos vida em abundância, uma vida abençoada. Essa é a promessa do Senhor, ó Deus, para cada um de nós. E te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque somos um povo abençoado. Ó Deus, muito obrigado. Peço ao Senhor que nos conduza agora para os nossos lares, ó Pai, e que tuas mãos, ó Deus, permaneçam sobre cada um de nós. Que possamos ter, ó Deus, uma semana abençoada. Talvez alguém aqui está preocupado com o dia de amanhã, a segunda-feira, mas já colocamos diante do Senhor essa semana. Que o Senhor esteja à frente, meu Pai, de cada situação. Todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, ó Deus, está nas tuas mãos, está diante do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, assim oramos. Glórias a Deus. Erga tuas mãos aos céus. E que o amor do soberano Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e íntimas consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor na face dessa terra. E se você crê que vai ser arrebatado, diga bem alto: